Muito bem, está gravando. Hoje é 24 de junho de 2025. Nós estamos na terceira live da disciplina 5 do curso de especialização Escola Outra. Isso, pessoal, vai autorizando a gravação. Esqueci de falar. Boa noite, Magrão. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Oi, boa Friozinho? noite. Tudo Friozinho bom? por aí? Beleza, friozinho, hein? Fala sério. Friozinho, diz que vai estar essa madrugada, rapaz. Boa noite, pessoal. Oi, Cris, boa noite. Vilcilene, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. A gente já pode autorizar a gravação lá. Boa noite, Andréia. A Sônia. Boa noite, pessoal. Oi, Leila, boa noite. A professora Cláudia, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Olá, bom? as carinhas de Santa Bárbara que eu conheço. Carol, Lucimara, Marca está aparecendo aqui para mim. Tudo a bem, gente? presença logo no começo. Tudo Muito bem, bom. Claudinha, e você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Boa noite, Osmar. pessoal. Estão me Olá, tudo ouvindo? bem? Maravilha. Alto Tá e dando para claro. ouvir hoje? Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite para Olá, boa todos. noite. Jaqueline, boa noite. Paula, tudo bem, gente? Boa noite a Boa todos. noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, hoje o Roberto está atrasado. Eu falei boa noite, professor. Já estou aqui. Ah, ele está aqui, agora que eu vi. Já falei boa noite. Entrou de fininho, gente, eu não vi ele. Vou pôr o Roberto para me ajudar. Boa noite. Boa noite. Vai receber o pessoal. Ô, Roberto, eu não tenho visto o Luciano, cadê ele? Ah, professor, eu estava até agora falando com ele, que às vezes ele tem que trabalhar, às vezes trazer algumas coisas, por isso que ele não. Entendi. Tarde, Mas ele tá. Às vezes ele fica até mais tarde. Estava falando agora mesmo com ele que estava resolvendo o problema de uma taxista. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Flávio. Aí, meu carregador tá lá no... É. Pega esse fone tá aí na cama aí, Júlia. Deixa eu ver se tá carregado. Aí, ó, essa caixinha aí, ó. Pode dar os dois, por favor. O cabelo que não tá mais. Luana, boa noite. Sueli, tudo bem? Sandra, boa noite. Olá, boa noite, professor. Boa noite a Tudo todos. bem? Mais uns minutinhos, nós já vamos abrir. Vão autorizando a gravação, por gentileza.
pessoal entra mais em peso. Michele, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Lúcia, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Oi, Sandra, boa noite. Fabiana, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? Deixa eu voltar aqui, que a minha tela ficou muito pequena, né? Já vou começar, gente. Só um minutinho, por favor. Sejam todos e todas bem-vindos. Terceira aula da live da disciplina 5, com a professora Cláudia. Nós estamos a 5 dias do fechamento do prazo para finalizar a recuperação de quem está com atividades atrasadas das disciplinas de 1 a 3. A disciplina 4 está aberta e nós estamos na 5. Ok? Então, reforcem nos grupos, por favor, para quem está com alguma coisa atrasada, para não deixar para a última hora, dar algum problema na internet, depois cria dificuldades para a gente verificar, tá bom? Tem mais algum aviso, Roberto? Eu não me lembro. Não, professor, era só isso mesmo, né? Tem mais uma coisa que eu me lembrei. Nós faremos essa live hoje, gente, e durante o mês de julho, na verdade, quase o mês todo, nós combinamos que dia, Cláudia, você lembra? A última live, acho que é dia 30, não lembro agora. É 29, professor. É 29. Isso, dia 29 de julho. Nós retomaremos no dia 29, com a última live dessa disciplina. A professora Cláudia encerra hoje a participação dela, infelizmente, que a aula dela é muito boa. E eu vou fazer a síntese com vocês no dia 29 de julho, retomando. Então, durante o mês de julho, fora, né, que a gente começa no dia 20, recomeça no dia 29, então nós não teremos live, ok? Vou passar, então, para a professora Cláudia, sem mais demora, para a gente poder ouvi-la novamente. Eu vou precisar fechar a câmera aqui, que eu preciso abrir uma outra reunião, Cláudia, mas eu vou te ouvir, viu? Um abraço, até mais. Boa aula. Ok, professor, obrigada. Gente, boa noite. Olá, bom ver as carinhas conhecidas aí, outras que eu já vi nas outras aulas. Boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos começar, então, a nossa terceira aula,
dessa disciplina. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vamos ver se vou conseguir hoje. Semana passada eu consegui, né? Me falem aí se vocês estão visualizando. Sim. Sim? Ah, que bom. Deixa eu aumentar aqui. Ok? Tá aparecendo para todo mundo? Sim? Sim. Ótimo. Então tá bom. Bom, vamos lá, então. A nossa aula de hoje é a terceira aula dessa disciplina e a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode repensar a abordagem da leitura na escola, né? Porque a gente vem fazendo um exercício aqui, eu conheço o cronograma da pós e sei que vocês vêm fazendo um exercício de repensar as práticas da escola, né? Repensar essa escola mesma que nós temos e criar caminhos, estratégias e possibilidades para uma escola diferente dessa que a gente conhece. E aí, então, a gente vai fazer esse exercício, né, em relação à leitura, a gente já vem fazendo algumas reflexões, e para a gente aquecer, né, e entrar no tema de hoje, eu queria fazer aquela retomada que a gente já fez na semana passada, né? Então, lembrar qual foi o fio condutor da nossa disciplina, qual foi a linha de raciocínio, né? A gente teve 2 aulas em que a gente já fez algumas reflexões. Quem consegue sintetizar, assim, o que a gente viu na primeira aula, o que a gente viu na segunda? Alguém consegue compartilhar, lembrar? Pode ser no chat, pode ser abrindo o microfone. Eu sei que final de semestre, tanta coisa acontecendo, né, de uma semana para outra. Mas vamos tentar buscar lá na nossa memória. A gente começou pensando o que é leitura, né, na primeira aula. Isso, a Marlice está falando. Na semana passada, a gente falou sobre os desafios da leitura pessoal na escola. Vamos lembrar o que é essa leitura pessoal? Na primeira aula, a gente falou sobre os objetos de leitura e os modos de ler, né? Falamos também, a Letícia lembrando aí do papel da leitura na nossa vida, né? Vimos que há vários perfis de leitores, né? Há várias formas de ler, que a leitura é uma prática múltipla, não é só de um jeito, né? Então, que a gente precisa, para falar sobre leitura, precisamos pensar quais leituras, né? Leitura do quê? Desde leitura de um endereço, é leitura, né? Até as leituras mais profundas, mais densas e complexas. A gente viu os modos de ler, que vão desde aquele leitor mais inocente, né, que se deixa levar por qualquer coisa que ele leia, os diferentes leitores, exatamente, até aqueles leitores que estão mais disponíveis, vamos dizer assim, né, o leitor dialógico, que está disposto a repensar suas ideias, a aprender mais, a ampliar sua visão de mundo a partir daquilo que encontra nos textos, né. Bom, e aí na semana passada a gente adentrou um pouquinho a questão da escola, né, porque se existem maneiras diferentes de ler, a escola precisa ser esse espaço onde não se faça apenas um tipo de leitura, né? A gente não leia apenas por obrigação ou apenas os textos instrucionais, que a gente compartilhou também na primeira aula, né? Que seja também esse espaço para leituras desafiadoras. E aí a gente trouxe alguns exemplos. Alguém consegue se lembrar de algum exemplo que a gente trouxe de como as crianças, elas mesmas, nos mostram algumas possibilidades? Quem consegue se lembrar? Alguém? Osmar, pois não, Osmar? Diga. Parece que teve aquela dinâmica que ia para a escola e eles buscavam o livro que era proibido ler, tinha toda aquela conversa, né? E depois você fez um diálogo entre eles. Por que você gosta desse livro? O que ele tem? O rapaz que tinha lido todo o livro, né? Então teve toda essa parte aí da proibição de livro, dessa liberdade da pessoa pegar um livro e ler, mesmo não tendo na faixa etária dela, entre aspas, assim.
Professora, eu posso falar também, concordando, né, aí com o nosso amigo. Eu quero, assim, assim, você lavou minha alma na semana passada, quando você falou sobre as escolhas dos livros, porque, assim, quando eu fui para essa escola trabalhar, como eu mencionei, quando eu cheguei lá, eu tive essa dificuldade, que aí a pessoa que era responsável pela sala de leitura, ela não queria deixar a professora, que os alunos da professora escolhessem o livro que quisessem. E aí eu fui intervir, né, na situação, porque elas estavam, assim, não estavam se entendendo, né? E aí ela falou assim, mas você lembra, você sabe quem era o diretor dessa escola? Ele tem até mestrado, e ele que orientou assim, isso aqui. Eu falei, gente do céu, será que eu estou errada? E eu fui com todo jeitinho, né, orientando, não, deixa a professora, o aluno, né, deixa ela dar autonomia para os alunos dela, não, mas depois fica tudo desorganizado, isso aqui. Falei, não, mas... E aí fui com todo jeitinho, conduzindo, né, a situação, e enfim, passou. Mas eu fiquei com aquilo, falei, gente, não é possível, né, que eu esteja errada, né, a criança, ela precisa ter a liberdade. E aí, semana passada, quando você falou tudo aquilo, eu falei, eu estava certa, era por esse caminho mesmo, porque tem hora, sabe assim, que por mais que a gente estude, por mais que a gente, né, seja preparado, tudo, na faculdade, tudo, e a gente chega nas situações e fala, gente, mas será que eu que estou errada, né? Então, você, sim, me falou, não, é aquilo mesmo, é por esse caminho. Foi isso. Que legal, gente. Legal acompanhar no chat também. Sei que não dá para todo mundo abrir o microfone, né? Mas vocês estão colocando aí no chat. Que bom que trouxe reflexões, né? E o norte, gente, o nosso melhor, vamos dizer assim, melhor critério é aquilo que as crianças desejam e podem ler, né? Então, a gente falou nesse sentido. É claro que a gente, como adulto, como mediador e como professores ou responsáveis, né, sempre vamos olhar aquilo que é adequado, aquilo que não é adequado. O que a gente não pode é restringir, né? Essa criança não pode ler o livro do segundo ano porque ela está no primeiro, né? Ela não pode ler esse livro grande porque ela ainda está aprendendo a ler. Ela não pode ler esse livro difícil porque ela ainda tem dificuldade. Então, é nesse sentido, né, que muitas vezes a gente vai delimitando em vez de ampliar as oportunidades de leitura, né? E aí a gente falou justamente sobre isso, né? Como é importante a gente deixar que as crianças mostrem aquilo que elas gostam de ler, aquilo que elas desejam ler, né? Porque ler como o autor Daniel Pennack, que é aquele autor dos Direitos do Leitor, né? Que eu trouxe semana passada, ele diz assim, que ler é como amar, não aceita imperativo. Então, a gente aprende a gostar de ler experimentando a leitura, não é sendo obrigado a ler determinadas coisas ou outras, né? E se a gente quer despertar esse desejo, a gente precisa contagiar as crianças, né? Então, deixar as crianças lerem o que elas gostam, também oferecer textos desafiadores para que elas exercitem, ampliem, né, as possibilidades de leitura e sejam desafiadas, e que elas tenham opiniões autênticas. Lembram disso? Né? O último exemplo que eu trouxe era as crianças detonando um livro que é um clássico nas escolas, que é um livro de qualidade literária, mas que elas falavam que era mó chato, porque elas não gostavam, né? E estava tudo bem, e está tudo bem, porque cada leitor tem o seu perfil, os seus gostos, enfim, a gente precisa respeitar isso para que as crianças aprendam a gostar de ler. Então, eu trouxe aqui uma síntese, vocês já trouxeram muito bem os aspectos que a gente tratou, né? Então, só para a gente relembrar, a gente trouxe na primeira aula que a leitura é uma prática múltipla, que vai ser compreendida a partir daquilo que a gente lê, o que se lê, para que se lê, se eu estou lendo só para fins utilitários, instrucionais, e como se lê, que vai desde uma leitura mais autocentrada até para aquela mais dialógica. E que a escola, como um de vocês trouxe ali no chat, que a escola é esse espaço privilegiado, né, para possibilitar o acesso à leitura, e que ela tem muitos desafios. Nós que estamos na escola sabemos, gente, não é fácil. Ninguém está aqui dizendo, agora a gente vai transformar tudo porque é fácil, é simples, né? Ninguém está dizendo isso. A escola tem muitos desafios que têm a ver com as nossas preocupações com os conteúdos, com as metas, com as cobranças, né? Com o tempo, espaço, porque cada vez mais na escola a gente tem mais demandas e mais coisas para cumprir.
com os materiais que têm que ser cumpridos também, né? Usa o material do programa municipal, usa da rede estadual, usa do governo federal, e aí vão se avolumando, né, os projetos e as propostas. Mas também, se tem todos esses desafios, também tem, gente, todas as possibilidades, né? As possibilidades que só a escola proporciona, né? Então, se tem desafio, tem também muitas oportunidades. Eu costumo falar para os meus estudantes, né, na pedagogia, que, olha, é difícil na escola, mas se não for na escola, vai ser onde? Onde é que as crianças podem ter oportunidades de ter acesso a livros, a conhecer uma sala de leitura, a conhecer um acervo de literatura, né? Se a gente olhar para a nossa própria escolarização, para a nossa própria infância, muitos de nós não tivemos acesso, né? Tivemos acesso na escola, quando tinha. Então, se hoje é possível a gente oportunizar, as escolas têm um acervo, né? Tem lá os livros, a gente precisa disponibilizar eles para a escola. Bom, então, a partir dessas reflexões, nós vamos continuar hoje pensando em como, né? Porque a nossa primeira pergunta como professores ou como educadores é, nossa, mas como a gente faz isso, tá? E aí, eu trouxe, a princípio, alguns dados que são muito importantes para reforçar essa importância da escola. Vocês devem conhecer uma pesquisa que se chama Retratos da Leitura no Brasil. É uma pesquisa feita a cada, acho que, 2 ou 3 anos, agora faz um tempo que a última foi 2020, por conta da pandemia. É uma pesquisa em larga escala que entrevista pessoas do Brasil todo para perguntar os hábitos de leitura, e depois tem todo um mapa, né, dos leitores brasileiros, que é amplamente divulgado, uma pesquisa muito interessante, está disponível na internet, para quem tiver curiosidade. Ela mostra por gênero, classe social, enfim, todas as características dos leitores. E o último levantamento dessa pesquisa foi muito divulgado porque, no Brasil, nós tivemos uma perda de leitores. Se na pesquisa anterior a gente tinha ali 51% mais ou menos de leitores no Brasil, e o que são leitores para essa pesquisa? Gente, olha, vejam que interessante. Leitores são aqueles que, nos últimos 3 meses antes da pesquisa, afirmam ter lido um livro ou partes dele. Então, vejam, a entrevistadora pergunta para a pessoa, você leu, nos últimos 3 meses, um livro ou partes de um livro? Todas as pessoas que respondem sim, são consideradas leitores. E nessa pesquisa, apenas 48% das pessoas afirmaram ter lido, né, um livro ou partes dele nos últimos 3 meses antes da pesquisa. O que quer dizer, gente, que mais da metade da população não tinha lido nem partes de um livro. E que dentro desses 48, né, com sorte, a grande parte falou a verdade, né, porque era só afirmação, né, e a gente sabe que a leitura tem essa importância, né, essa legitimação, essa valorização, então que a gente sempre tende, né, a afirmar a importância da leitura, então que esses dados são bastante preocupantes. E aí, quando a gente olha para a escola, vejam só, trouxe aqui para vocês uma outra pesquisa feita em escolas públicas, com 84 estudantes de um 6º ano. Vejam que interessante o que as crianças responderam sobre a escola. As pesquisadoras perguntaram o seguinte: as atividades da sala de leitura, estão falando do espaço de leitura, contribuem para você gostar de ler? Gente, vejam só, 67% dessas crianças disseram que sim. Parece bastante, né? Mas 21% disseram não muito e 12% disseram não. Ou seja, a gente tem 30 e poucos % das crianças que afirmam que a própria atividade de sala de leitura, que é essa atividade que é fora da sala de aula, que é para desenvolver o gosto pela leitura, né, o prazer de ler, que essa atividade não contribui para as crianças gostarem de ler. Não parece que tem algo errado aí? Não tem algo que deve nos dar um certo incômodo? Deve nos dar um desconforto? Para mim, parece que tem.
né? E aí, por outro lado, quando essas mesmas pesquisadoras perguntam para as crianças, vejam só, os professores foram influência importante para você gostar de ler? Então, vejam, para as crianças que gostam de ler, o professor influenciou, e aí a gente tem aí 71% das crianças que afirmam que sim, 25% que afirmam um pouco, e 4% que afirmam que não. Esses dados, né, são dados reais de pesquisas feitas aqui no Brasil recentemente, e elas vêm para reafirmar a importância que nós, como educadores, temos, a responsabilidade que nós temos, porque muitas vezes são as práticas que a gente mobiliza lá na escola, que a gente promove lá na escola em relação à leitura, que vão ser a referência dessas crianças, que vão dizer o que é ler, como se lê, né, e que vão definir muitas vezes se elas gostam ou não de ler. Bom, e aí, gente, eu costumo dizer o seguinte, que a avaliação é muito importante, né, dados são muito importantes se eles servirem para a gente olhar para a nossa prática, né, e a gente precisa fazer alguma coisa com isso, né, se essa pesquisa fosse feita lá na nossa escola, lá na nossa turma, na nossa classe, né, ou com os alunos da escola onde você atua, será que os resultados seriam melhores que isso? Ou seriam piores? O que vocês acham? Para pensar, não precisam responder, mas olhando para as práticas, olhando para aquilo que acontece em relação à leitura na escola de vocês, onde vocês atuam, o que será que as crianças falariam? Será que as crianças falariam que os professores incentivam elas a gostarem de ler, que foram importantes, que a sala de leitura, que os livros que tem na escola fazem eles gostarem de ler? Bom, eu trouxe uma reflexão aqui, que é de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, em que eu faço essa reflexão sobre a leitura, né, e eu vou dizer o seguinte, que numa sociedade grafocêntrica, esse é um termo que vários autores usam, né, que quer dizer o seguinte, a nossa sociedade é centrada na leitura escrita, né, desde a nossa comunicação mais banal, corriqueira do dia a dia, que é pelo WhatsApp, né, a gente escreve e lê, né, até as coisas mais complexas, contratos, enfim, tudo na nossa vida é regido pela leitura e pela escrita. Vivendo nessa sociedade, não ter acesso à leitura, ou não saber ler bem, ou não saber usar a leitura, representa um impacto muito negativo na vida dessas pessoas, né? Se eu não sei ler bem, se eu não sei ler criticamente, se eu leio mal, se eu leio pouco, isso vai influenciar na minha vida em todas as dimensões. Nas dimensões pessoais, na dimensão profissional, acadêmica, enfim, para tudo que eu for fazer na minha vida, né? E aí, sendo a escola, especialmente a escola pública, estamos falando de escola pública onde as crianças têm na escola, às vezes, o único acesso, né, aos conhecimentos formais, vamos dizer assim. É o principal sistema de inserção dessas crianças também no universo da leitura escrita. As práticas realizadas nesse contexto, elas vão ter um papel fundamental na criação de oportunidades e na relação que essas crianças estabelecem, né? Então, a relação entre elas e o processo de aprendizagem, ou, de uma maneira mais ampla, na própria relação com o saber. Então, a maneira como a gente trata a leitura na escola vai repercutir no como essas crianças entendem, né? O que é ler, o que é estudar, o que é aprender. Então, a leitura tem essa centralidade na escola. Por isso que eu acho que não dá para passar na reflexão sobre escola sem falar sobre leitura, sem falar em como a gente trabalha a leitura na escola, tá? Bom, e aí, então, a gente vai prosseguir. Eu trouxe alguns caminhos, tá? Porque sempre quando a gente está em contato com as crianças, tem a responsabilidade como professor, como gestor, a gente tem esse desejo de saber o como, tá? E agora? Tudo bem, os dados são esses, né? Já fiz uma reflexão aqui. Se eu fizer, né, essa pergunta para as crianças lá na escola, vocês podem até façam essas perguntinhas, né, que a gente viu aqui, nesses gráficos. Sei que não deve ser uma resposta boa, se vocês podem estar pensando. E aí, então, como fazer? O que fazer em relação a isso? Gente, é um tema complexo,
A gente não vai esgotar aqui, né, nessa aula, ou nas 3 aulas, mas eu trouxe três caminhos, 3 chaves, vamos dizer assim, 3 possibilidades, tá? Que são um início, um pontapé inicial para a gente repensar essas práticas de leitura. A primeira delas se chama diversidade. Tem um termo no campo de estudos da leitura que é o seguinte, bibliodiversidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é essa multiplicidade, que é um conceito que vai defender a importância da gente permitir que as crianças conheçam diferentes gêneros, diferentes estilos, temas, né? E aí, para falar sobre isso, eu trouxe a Petit, que é a autora que a gente leu no primeiro encontro, né? A autora desse livro aqui, que é um livro precioso para quem quer pensar as relações com a leitura. E a Petit vai dizer o seguinte: tudo que... Ela está falando do papel nosso como mediadores de leitura, que somos, né? Estando na escola. Tudo que podem fazer os iniciadores de livros, olha que bonito, somos iniciadores de livros, é levar as crianças e os adultos, se for o caso, a uma maior familiaridade, a uma maior naturalidade na abordagem dos textos escritos. É transmitir suas paixões, suas curiosidades, questionando seu lugar, seu ofício e sua própria relação com os livros. Gente, não tem como compartilhar o desejo de ler, a paixão pelos livros, se a gente não tiver essa paixão. E aí, se a gente não tem, a gente precisa descobrir. A gente também precisa buscar qual estilo a gente gosta, de que tipo de texto que a gente gosta, e se permitir, né, se emocionar com os livros. Então, escolher livros que a gente goste de ler com as crianças, não escolher livro que a gente mesmo acha chato, né, que a gente acha cansativo, né? Tem momentos em que a gente leia por prazer com as crianças e compartilhar esse prazer com elas, né? E aí ela prossegue dizendo assim, dar às crianças e aos adolescentes a ideia de que, entre todas essas obras, de hoje, de ontem, daqui, de outros lugares, certamente haverá algum que saberá lhes dizer algo em particular. É multiplicar as ocasiões de encontros, de descobertas, criar espaços de liberdade, onde os leitores possam traçar caminhos e onde terão disponibilidade para discutir com eles sobre essas leituras, se assim desejarem, sem que ocorram intromissões, caso esses leitores queiram guardar para si as suas descobertas. Gente, em poucas palavras, o que a Petit está dizendo aqui? Olha, se você não gosta de ler, é porque você ainda não achou os livros certos. Resumindo, né, sintetizando, se você não gosta de ler nenhum tipo de livro, é porque você nunca teve a oportunidade de achar aqueles que dizem aquilo que você gostaria de ouvir, aquilo que faz sentido para você. A Vitória está compartilhando aqui, né, que tinha uma professora que dizia que não gostava de ler, apenas... olha, exatamente o que eu falei, né, que uma professora que dizia que quem não gosta de ler apenas não procurou o suficiente para achar o livro que irá cativar, introduzir no mundo leitor. Perfeito, é isso mesmo. Você disse com outras palavras aquilo que eu também estava tentando expressar. Porque se existem tantos livros nesse mundo, tantos estilos, tantos autores, é impossível que nada vai dizer alguma coisa a você, né? Você só não achou, ou talvez só não teve oportunidade de encontrar. E assim também é com as crianças, né? Vou compartilhar aqui uma situação que aconteceu essa semana aqui em casa. Vou até falar mais baixinho. A minha filha está no 7º ano, e imagina, ela tem 12 anos hoje, e eu tenho um de 8 e ela de 12, e eu sempre gostei muito de ler, muito de literatura infantil, porque trabalhei com crianças muito tempo, então sempre comprei antes dela nascer. Antes dela nascer, ela já tinha uma biblioteca, e ela continuou tendo essa biblioteca e foi aumentando. E ela, por um grande período, ela afirmava categoricamente que ela não gostava de ler. Casa de ferreiro, né, gente? E tudo bem, e assim, os livros estavam disponíveis, isso foi... Mas... e eu, né, não levava para o lado pessoal, né, tudo bem, né, e foi passando o tempo até que, enfim, ela encontrou os gêneros, os livros, enfim, nessa fase de literatura infanto-juvenil, tal, e pegou gosto, e hoje lê bastante.
E aí, na escola que ela está, tem uma atividade que acontece todos os anos, que se chama cosplay. Vocês devem conhecer, que é essa ideia de se fantasiar do seu personagem preferido, de, né, enfim, é uma encenação, né, todo mundo vai do seu personagem. E ela chama Gabriela, e ela é super tímida, muito, muito, muito tímida. Ela é como eu era quando criança, então eu me lembro muito de ser muito introvertida, de gostar de ler, quietinha, não gostar de falar, enfim, eu era essa pessoa, e ela é um pouco mais exagerada que eu. Então, o cosplay para ela é uma experiência terrível, terrível. Ela não gosta. E faz um mês que a escola está falando sobre essa atividade, que vai haver o cosplay, e vai ser na Praça Central. Inclusive, foi hoje, gente, a 10 graus, eles estavam lá na praça, todos fantasiados, apresentando seus personagens. Quando veio o bilhete, a primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, eu vou ter que conversar com a professora, porque se nos outros anos fazer na escola já era um desafio, imagine fazer na Praça Central, lá no palco da Praça Central. Quem mora em Santa Bárbara conhece, né, o palco da Praça Central. Mas esperei, e ela veio contando, dali uns dias, mamãe, vai ter o cosplay, como que eu vou fazer? Mamãe, eu não gosto, eu tenho vergonha, mas ela, né, as amigas vão e tal. Falei, ai, filha, vai estar frio, vai ter pouca gente na praça, não se preocupe. E aí, a escola promove isso como uma experiência de leitura. Para alguns alunos, por que eu estou contando isso, gente? Porque para alguns alunos, esse é um evento muito especial. Olhando depois as fotos das crianças do 7º ano, pré-adolescentes, tinha crianças caracterizadas nesse frio de tudo que vocês imaginarem, todos os tipos de personagem, mas muito caracterizados, muito, que realmente viveram isso como uma experiência super positiva e significativa, né? E não foi para minha filha. E tá tudo bem, né? Porque a escola promove essas e outras atividades. Então, eu, como mãe, como professora, não dei a minha opinião. Filha, vai lá, fez, foi meio resmungando, mas fez. E aí, e ao longo das semanas, ela foi falando várias vezes, mamãe, ai, vou ter que ir, mamãe, não quero ir. E aí, numa dessas conversas, né, que a gente foi tendo, e ai, como que roupa eu vou, que personagem que vai, que livro que vai, ela compartilhou o seguinte, ela fez um comentário, ela falou assim, mamãe, você acredita? A professora também vai vestida da personagem favorita dela. Eu falei, verdade? Eu falei, nossa, que ela entrou mesmo no clima, né? Ela falou, ela adora, ela falou que ela vai com vestido de princesa pink, e porque ela adora, ela não vê a hora que chegue. Daí eu falei, olha, filha, tá vendo? Então é isso, a professora gosta dessa experiência, né? Então ela tá promovendo essa experiência em torno da leitura, porque para ela isso é muito, muito importante, né? E para muitos dos seus amigos também é. Enfim, estou trazendo isso, gente, para compartilhar, né, uma situação. Essa é uma experiência de leitura, relacionada com o lúdico, com a fantasia, né? Que pode ser representativo, especial para algumas crianças, pode ser terrível para as outras. Esse serve de exemplo para a gente, de modelo para a gente pensar que é a mesma coisa, por exemplo, para quem não gosta de ler, não gosta de fazer leitura em voz alta. Se você só faz leitura em voz alta, se a hora da leitura é só para as crianças lerem em voz alta, aquelas crianças que têm vergonha, que não leem bem, que não se sentem à vontade, a hora da leitura vai ser terrível para elas. Por outro lado, aquelas crianças que têm necessidade de compartilhar, de contar para os amigos o que está lendo, se você só fizer leitura silenciosa, se você estabelecer que a hora da leitura é a hora do silêncio, em que ninguém pode conversar, que ninguém pode comentar, esse momento também vai ser um momento de obrigação para essas crianças, né? Então, os leitores são muitos, os livros também são muitos, e as experiências de leitura precisam ser muitas. Elas precisam ser plurais, porque cada leitor vai se identificar com uma maneira de leitura, né? E precisa ter espaço para todas as experiências, para que cada um tenha oportunidade de encontrar a sua maneira de ler, de gostar de ler. Tenho certeza que muitos alunos do 7º ano foram ler livros para participar do cosplay, né? Outros fizeram porque tinham que fazer, né?
Mas por isso que a gente precisa ter diversidade, né? Para que todos tenham a oportunidade de encontrar a sua forma de ler, o seu jeito de ler, o seu gosto de leitura. Se a gente só lê de um jeito, a gente vai dar oportunidade só para alguns. Né? Faz sentido, gente? Sim? Sim, né? Tô vendo as carinhas. Que bom. Bom, vamos para o segundo, então. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de frisar, né, para vocês, é essa questão da diversidade. O segundo aspecto está relacionado com os bons livros. Gente, e claro, aqui. Deixa eu achar aqui voltei. Está relacionado com os bons livros. E claro que quando a gente fala de bons livros, isso não é uma caixinha fechada, né? Então, de repente, alguns vão gostar de um tipo de livro, outros vão gostar de outros tipos de livro. Não tem alguém que tem uma verdade absoluta. Mas, por outro lado, existem alguns critérios, né? O que a gente não pode é separar sempre os livros mais baratinhos, mais simples, que são menorzinhos, sabe aquele do diminutivo, né, para as crianças, para não estragar, se estragar esses aqui não tem problema. A gente precisa oferecer bons livros para as crianças, com qualidade estética, com qualidade literária, né, e aí, a Petit, de novo, que é, assim, uma pesquisadora fantástica, ela vai dizer assim, o iniciador aos livros é aquele que vai legitimar, olha que bonito, um desejo de ler que não está muito seguro de si. Então, olha, às vezes um desejo de ler que a pessoa nem descobriu ainda. É aquele que dá uma oportunidade da pessoa fazer descobertas. Agora, como que eu vou fazer descobertas se eu só vejo livro ruim na minha frente? Se eu só vejo livro mal escrito na minha frente? Se eu só vejo os livros baratinhos? Se eu só tenho acesso a eles? Né? Então, ela vai dizer assim, que a gente, como iniciador aos livros, a gente precisa possibilitar mobilidade nos acervos, que as crianças explorem os acervos, oferecendo conselhos eventuais, né? Olha, que tal ler esse livro aqui? Olha, você já viu esse? Já conhece esse? Sem pender para uma mediação do tipo pedagógico, porque nós, né, já falei disso, professoras, mulheres, mães, a gente tende a tudo querer ensinar uma coisa, né? Então, lê esse livro para aprender tal coisa. Não, leitura vai mais além disso, né? O iniciador é aquele que exerce uma função-chave para que o leitor não fique encurralado entre alguns títulos. Aquele leitor que só lê aquele tipo de livro. Já falamos sobre isso, né? E que tem acesso a livros diversificados, mais extensos, porque se há uma especificidade nos livros, é a sua enorme variedade. Efetivamente, há algo que me parece profundamente viciado e até perverso. Olha o alerta que ela faz aqui. Nessa maneira de se esconder atrás daqueles mais desprotegidos, para baixar o nível dos produtos que oferecem, argumentando ser isso que eles querem. Como disse o pintor Pierre Soulages, não conheço, é o que encontro que me ensina o que procuro. Vejam, é o que eu conheço, é o que eu tenho oportunidade de conhecer, de saber, de apreciar, que me dá os parâmetros para dizer o que eu desejo, o que eu gosto. Gosto, gente, também se aprende. A gente não nasce com gosto. Eu nasci gostando de... Ninguém nasce com gosto determinado para alguma coisa. Os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas preferências, elas são todas estabelecidas socialmente. Desde o tipo de música, tipo de roupa, a maneira como a gente fala, os lugares que a gente gosta de frequentar. Pensem, tudo, né? Nós somos seres sociais. Tudo que a gente acha que a gente gosta, né? Que nasceu, ninguém é um alecrim dourado, né? Ninguém tem um eu interior alheio acima da onde vive, né? Todo mundo está se relacionando com aquilo que está à sua volta. Então, o nosso gosto, aquilo que a gente se sente à vontade, está relacionado com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente teve de experiência na nossa infância, ao longo da nossa vida. Não tem como gostar de algo que a gente não conhece, né? Que a gente não teve oportunidade de conhecer. E assim também é com a leitura, é com as coisas mais variadas na vida e também com a leitura, né? Não tem como a gente gostar de ler ou como gostar de livros mais desafiadores, diferentes, se a gente não tiver acesso a eles.
Tá? Então, essa é o segundo critério. O primeiro, diversidade, e o segundo, qualidade. Tá? Então, se eu pudesse definir, né, em uma palavra, eu diria isso. Diversidade e qualidade. E aí, a gente está indo para o nosso terceiro aspecto, terceiro e último aspecto, para essa aula de hoje, que é a mediação. E a Petit também, ela vai dizer uma coisa que é bem importante nessa questão da leitura aqui. Não basta livros, não basta acervos, não basta a pessoa ter contato com os acervos na prateleira. Porque os livros nas prateleiras, mesmo que eles estejam lá, se eu não sei, né, quais são aqueles que eu gosto, se eu só estou acostumada a ler um tipo de livro, eu nem vou buscar outros. Ela vai dizer o seguinte, que as pessoas ficam até inibidas, né? Porque o livro é essa coisa que desafiadora, né? Então, se a gente não tem oportunidade, não tem alguém que nos ajude, a gente não vai explorar muitas vezes outras possibilidades, né? E aí aqui, quanto a isso, eu trouxe uma outra autora, que é a Cecília Bajur, uma autora muito importante também na área de leitura, e a Bajur vai dizer o seguinte: quando escutamos, vejam, ouvido atento, né, a maneira singular com a qual as crianças nomeiam o mundo, colocamos em saudável tensão nossas fibras interpretativas, nossa maneira de ver, sempre certa e correta, atitude que pode ser muito interessante e produtiva. Um dos procedimentos fundamentais para que os leitores aprendam a discutir sobre literatura é a garantia que suas intervenções serão levadas em conta e que o professor que coordena a conversa não seja o depositário de nenhuma verdade absoluta sobre os textos. Quando o professor recorre ao próprio texto para que seja ele, né, o texto, a responder as perguntas, ou mesmo as deixa em aberto, isso não tem resposta, esse livro não dá essa resposta, a gente não tem como saber. E estará indicando aos leitores o caminho para que consolidem sua argumentação a partir da materialidade do que as palavras e as ilustrações dizem ou calam. Então, nós, como leitores e como mediadores, principalmente, precisamos exercitar essa escuta. Porque muitas vezes a gente, na ansiedade de ensinar e de dar o exemplo, de ser modelo, a gente fala o tempo todo sobre os livros, né? A gente dá a interpretação, a gente lê e já interpreta para as crianças, né? Já explica o que o livro está dizendo, sem perguntar para elas o que elas pensam sobre, o que elas entenderam, né? Que ideias surgiram a partir dos livros. E aprender a ler também passa por isso, passa por a gente ter oportunidade de conversar sobre, de falar sobre o que sentiu. Gente, principalmente literatura, né? Literatura mexe com as sensações. Então, muitas vezes, eu não entendi muito, mas aquele poema, aquela poesia, aquele texto, né, poético, mas aquilo me trouxe uma sensação, uma ideia, um sentimento, uma memória, uma lembrança. Então, as crianças precisam ter espaço também para compartilhar isso, para viver essa experiência de leitura, né, relacionada ao sentir, às emoções. E passa também por a gente dar esse espaço para elas. Então, vejam, 3 caminhos, 3 chaves importantíssimas que a gente precisa se lembrar quando a gente quer se propor, né, a repensar nossas práticas de leitura, a dar outros modelos, a fornecer para as crianças modelos de práticas, de experiências positivas, agradáveis com a leitura. Primeiro, diversidade, tá? Segundo, qualidade. Vamos dar os bons textos, os bons livros para as crianças. E terceiro, uma mediação apoiada na escuta, que abre espaço para as crianças, né? Para ouvi-las, para ouvir se elas gostaram ou não dos livros, o que elas pensam a respeito, o que elas sentiram a partir das leituras. Faz sentido, gente? Será que as nossas experiências na escola estão relacionadas a esses 3 pilares que a gente falou aqui hoje? Ou será que são leituras sempre do mesmo jeito, no mesmo formato, só para estudar, só para responder a questionários, só para preencher as atividades do livro? Como será que estão as atividades nas nossas escolas? Para a gente pensar.
Que exemplos a gente está dando, né? Que modelos de leitura a gente está trazendo. E aí, eu trouxe aqui 2 relatos, tá? A gente está caminhando para as últimas considerações que eu trouxe, depois vou abrir para vocês falarem ou comentarem, ou perguntarem. E esses 2 relatos, eles trazem 2 perspectivas completamente diferentes em relação à leitura. Os 2 são de situações verdadeiras, tá? Em escolas. Não são de nenhuma escola que eu conheço, foram compartilhadas em cursos ou atividades que eu participei com outras pesquisadoras da área. E já vou antecipar para vocês, uma é uma boa experiência de leitura e a outra não é uma boa experiência de leitura. Então, vejam, eu vou ler os 2 relatos e aí quero que vocês pensem qual deles realmente traz essa experiência de leitura a partir disso que a gente conversou hoje, que põe o livro num lugar de destaque, que realmente promove a experiência de leitura, com foco na leitura e no livro. Tá? Um deles tem 1000 penduricalhos, vamos dizer assim, tem 1001 coisas que essa professora deve ter se dedicado muito para fazer, mas que não são em relação à leitura, tá? São a partir do livro, são feitas muitas outras coisas. Vou ler para vocês, então. O livro do primeiro relato é A Bonequinha Preta. E aí as instruções são o seguinte. Decore uma caixa surpresa e dentro coloque o livro e uma bonequinha preta. Espalhe pela sala cartazes pequenos com desenhos que possam levar as crianças a fazerem perguntas. Desenhe, por exemplo, a roupinha da boneca, o sapatinho, um gatinho. Então, espalha faz a caixa, faz os desenhos e espalha pela sala. Ao abrir a caixa, mostre primeiro a boneca. Explique que ela é uma visita e que ficará alguns dias na sala. Essa atividade, gente, é uma atividade de várias semanas, tá? Tinha muitos tópicos, mas pensando no nosso tempo aqui, eu selecionei apenas alguns. E aí depois tem algumas sugestões de atividades. 1. Fazer com os alunos um mural com desenhos da bonequinha preta. 2. Montar um quebra-cabeça da bonequinha, fazer colagens, dobraduras, pintura a dedo, modelagem, alinhavo. 3. Fazer com os alunos o aniversário da bonequinha preta. Faça convites, decore a sala com balões. Monte uma exposição com todos os trabalhos desenvolvidos durante esse projeto. Faça um livro de visitas, faça lembrancinhas para os visitantes. Bom, esse é o primeiro relato. Vou ler o segundo para vocês. Pronto. Segundo relato. Quando cheguei à escola, no ano passado, praticamente não tínhamos livros. Um temporal molhou boa parte do acervo, e o que tínhamos não era de boa qualidade. Coloquem uma coordenadora pedagógica pesquisadora da leitura nas infâncias. Nesse cenário, imaginem a frustração. Então, aqui a gente tem uma situação inicial não boa. As educadoras me diziam que não tinham repertório, não sabiam o que ler, nem como ler. Tivemos inúmeras conversas. Agora vejam as ações, né, dessa professora. Levei sacolas e sacolas com livros meus para emprestar, tanto de literatura infantil quanto de teoria da leitura. E esse já foi um importante começo. Literatura de qualidade para as crianças. E estudo e muito diálogo sobre o tema com as educadoras. Nos sustentamos com o meu acervo e envolvemos as famílias nesse processo. Clube de leitura, no qual cada criança trazia um livro para ser compartilhado com os amigos. Esse livro vai para casa às sextas e retorna na terça. E o pedido de um livro para a biblioteca a cada matrícula ou rematrícula, a partir de uma lista de autores referência. Hoje, temos um acervo em constante renovação. Temos educadoras ampliando seu próprio repertório e sedentas por estudo e formação. Temos crianças com livre acesso à biblioteca, crianças que conhecem autores, ilustradores, que não retiram livros de maneira mecânica, que conversam sobre suas leituras, e temos pais absolutamente envolvidos e satisfeitos com essa travessia.
Gente, e aí? Temos duas experiências de duas pessoas comprometidas que estão dedicadas a fazer um trabalho com a leitura. As duas trabalharam muito né, nesse projeto que elas estão descrevendo, mas tem duas perspectivas aí completamente diferentes de leitura. E eu queria ouvir de vocês agora, a partir do que a gente conversou aqui, dos critérios, né, que eu trouxe como chaves para a gente repensar a leitura na escola. Qual será que se aproxima de ter conseguido fazer isso, de ter conseguido trazer experiências significativas de leitura para as crianças? A primeira ou a segunda? Quem se arrisca? Quero ouvir os palpites de vocês. Olha, tem gente achando que é a segunda e tem gente achando que é a primeira. E agora? Diga, Maria. Eu arrisco a primeira. Por que, Maria? Porque a primeira, além de ter o aspecto da leitura, ele tem um aspecto de vivências práticas. O convite, a festa, todo um envolvimento que partiu de uma leitura. Então, para as crianças pequenas, eu acho que seria a primeira opção bastante atraente. Eu vejo assim. Vou ouvir primeiro vocês, tá? Quem mais? O Luciano e a Rosimeire levantaram a mão, pois não. Oiê, boa noite. Assim, eu acho que as duas têm os seus impactos em públicos diferentes. Né? A primeira com o público local, né, que é para quem ela está ali fazendo no momento, né, que é a sua turma, os seus alunos, crianças, e a coordenadora fazendo o seu papel de coordenadora, né, expandindo para que os outros também tenham, tanto é que fala, né, que as crianças têm livre acesso à biblioteca, conhecem os autores, os ilustradores. Eu acho que cada uma atingiu um ponto focal diferente, mas eu acho que as duas têm uma boa perspectiva de ter dado certo, né? Quem mais? Rosimeire e depois o Osmar. Eu acredito que é a segunda, porque a primeira, ela, por mais dinâmico que tenha sido o trabalho realizado, por mais que ela leve a leitura e tal, Rosimeire ficou mudo para mim. Eu acho que a Rosimeire caiu. Eu acho que caiu, né? Então, o Osmar e o Douglas, a hora que ela voltar, ela continua. Pode falar? Parece que está caindo aqui também para mim. Estou te ouvindo, Osmar. Tá? Sim. Olha, eu tô um pouco com o Luciano, viu? Eu acho que as duas têm perspectiva um pouco diferente, incentiva a leitura. Mas eu tô mais tendencioso para esse segundo aqui. Tá? Ele parece que dá uma vivência mais de perto com o fazer do livro, com participar. Mas as duas, realmente, o Luciano, ele tá certo aí. As duas têm públicos diferentes e uma ação diferente. É isso. Vamos lá, Douglas. Você, Douglas. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Eu acho que, né, como o Luciano também já trouxe, o Osmar, são duas propostas, né? Para quem estuda leitura, enfim, para quem tem uma vivência maior com leitura, ensino de literatura em escola, a gente vai ver vários autores, vários estudiosos definindo as duas propostas acontecerem na escola, né? Ou eu vejo muito na linha lá do letramento literário, naquelas pegadas onde a gente faz a leitura por etapas, tudo tem uma etapa, tudo
vai passando por etapas bem definidas, muitas vezes. E a segunda, eu vejo muito mais no aspecto do que a gente está trabalhando aqui com a Michelle Petit, e tal, com a Bajur, com a Annie Huxell, onde o leitor está mais livre e está mais próximo de criar esses espaços de leitura, que é o que essa professora talvez propôs, de criar esses espaços para que a leitura acontecesse, já que ela não acontecia ali, né, por uma série de questões e infortúnios, e ela criou esse espaço e permitiu que, a partir dali, a leitura passasse a acontecer, né, como experiência. E relatando um evento que a gente teve no meu mestrado, né, porque eu tive uma disciplina sobre leitura e ensino de literatura, e eu conheci um dos criadores, né, do letramento literário, que é o Rio do Cosson, lá de Minas Gerais, que é maravilhoso. E a gente trabalhou muito com o livro dele e com o livro da Annie Huxell. E eu fiquei e da Michelle Petit. Eu fiquei no grupo que trabalhou o livro da Annie Huxell e Michelle Petit. E o outro grupo ficou com o Rio do Cosson. E as propostas que a gente trabalhou na pegada do que a gente estava propondo, na proposta da Annie Huxell, de leitura subjetiva, funcionou um pouco melhor do que os grupos que tinham que apresentar, né, os seus resultados a partir do letramento literário. Por quê? Nas escolas, em alguns contextos, funcionava, mas em alguns contextos não, e já se frustravam desde a primeira etapa de como que esse contexto se dava diante da proposta, não funcionava, né? Não ia adiante. E tem muito disso, de se nessas propostas, onde tem muitas etapas, se você não conclui uma etapa, parece que você já se frustra, já acaba ali a sua vontade de continuar trabalhando com a leitura, enfim. Então, acho que a gente tem duas propostas de aspectos bem diferentes, mas que vão funcionar. Eu acredito que vai depender de qual contexto você tem, né? De como você está seguindo aí também. Eu acho que tem que ser levado em consideração. Legal, gente. Estou gostando muito de estar percebendo assim as reflexões de vocês, a dúvida, né? O pensar, é assim que a gente aprende. A Rosimeire voltou, parece. Rosimeire, a gente não te ouviu mais, acho que você caiu, né? Fique à vontade para completar. Então, eu acho que é a segunda, porque a primeira, por mais que ela tenha inúmeras propostas ali e leve, sim, a uma motivação e tal, mas ela fica um pouco engessada. E dentro do que você falou para a gente, dentro do que a gente tem estudado, tem que ser algo dinâmico. Talvez engessado daquela forma, não dê para se trabalhar, para se desenvolver o gosto pela leitura como deveria acontecer, que fica engessado aquilo. E o que a gente está propondo não é isso. Está propondo uma forma de uma liberdade literária, ou uma liberdade de leitura, uma liberdade de um aprofundamento na leitura. Então, talvez engesse da primeira forma. Gente, muito legal. Obrigada, viu, Rosimeire? Gente, vamos lá. Como eu disse no início, as duas propostas são de pessoas comprometidas, dedicadas, que estão fazendo um trabalho sério, né, em torno da leitura, então, realizando, de fato, um trabalho estruturado, planejado. Então, partimos daí. Os dois trabalhos têm essa dedicação. O ponto que eu vou chamar a atenção de vocês, vou voltar ali no primeiro, para ajudar vocês a perceberem, né, a diferença entre as duas, é o seguinte, vou voltar ali no primeiro e vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Observem aqui, nessas instruções, claro, elas não estão completas, tá? Mas eu não subtraí nada que fosse diferente do que está aqui, né? Que foi, tinha uma coisa muito diferente, não. Todas as outras atividades combinam com isso que está aqui. Procurem, busquem aqui em todo esse trabalho dedicado, extenso que essa professora fez, onde está a leitura do livro. A primeira é fazer de quem já tem um repertório. Ou seja, se teve essa leitura, Luciano, não foi aqui, né? Não está aqui, aparecendo aqui, né?
A Karen está dizendo, não tô vendo, não realizou, vixe. É muito subjetiva, né? É alguém que conhece o conteúdo, né? Sabe propor, mas aqui de fato não fala a leitura, né? Vejam, gente, olha só como que muitas vezes a gente se equivoca, né? Num trabalho dedicado e muito detalhado, porque aqui tem um trabalho que foi muito intenso. Nossa, imaginem, né? Como professores, tem caixa surpresa, tem preparar uma festa de aniversário, tem providenciar bonequinha, tem. E tudo isso, gente, pode sim trazer mais camadas e mais significados, desde que o centro esteja na leitura, desde que isso seja combinando com muitas leituras, com um texto longo, que se lê em capítulos, que, né, a leitura esteja no centro. Parece que aqui a leitura ficou em terceiro, quarto, quinto plano. Por quê? Tem tanto trabalho, mas veja, o trabalho é fazer dobradura, fazer colagem, fazer pintura a dedo, modelagem. Tudo bem que provavelmente são com crianças pequenas, né? Então tem toda essa questão do lúdico, de trazer o personagem, né? Mas a leitura não aparece aqui. A Maria falando, minha nossa, eu nem percebi. Às vezes, a gente quer enfeitar tanto a experiência de leitura que a leitura em si, ela fica de lado. A gente cria tantos adereços, né, tantas outras coisas que não são leitura, que a leitura em si, ela fica esquecida, ela fica negligenciada, né? Alguém tinha levantado a mão, mas eu não vi quem é, e agora não está aparecendo para mim. Ah, Cristiana, pois não, pode falar. Boa noite, professora, boa noite a todos. A leitura, no caso, não poderia ser criada a partir de todos esses objetos que foram colocados aí, porque eu já criei leituras assim, eu já levei uma mochila para a sala de aula, coloquei algumas coisas dentro da mochila e, de acordo com o que eu fui tirando de dentro, os objetos de dentro, eu fui costurando uma história. Então, talvez, eu não sei nesse contexto se ela já tinha um livro ali pronto, né? Mas essa leitura não poderia ser criada a partir do que ela levou junto com as crianças? Olha, Cristiana, tem muitas atividades que são feitas a partir do concreto, do personagem, principalmente com as crianças menores, né? E são super positivos, desde que elas levem para a experiência de leitura. Né? Aqui, a gente não tem como saber, porque não está explicitado, né? Eu tenho o texto completo, né, dessa proposta, e, de fato, a leitura não aparece, quase não aparece, assim, a leitura fica realmente em segundo plano, né? Porque tem muitas outras coisas que acabam tomando o espaço da leitura. Né? Se a gente comparar com a segunda proposta, né? Vou colocar ela aqui, ó, para vocês verem. Vamos observar. Quantas vezes aparecem aqui práticas de leitura, leituras sendo realizadas? Vocês conseguem observar? Pode falar, Maria. A Maria tinha levantado a mão. Pode Oi, falar, Maria. sim, eu levantei a mão. Eu posso falar daqui 1 minuto, porque estão batendo na minha porta. Claro, tranquilo. É 1 minuto, muito provavelmente seja minha filha chegando. Eu só vou abrir para ela entrar. Tá bom, fique à vontade. Me desculpe. Imagina. Gente, então assim, olha, enquanto a Maria vai lá atender a porta, né? Vamos olhar aqui. Vocês conseguem visualizar? Onde tem leitura aqui? A partir, né, tirando quando a pessoa chega, né, que não tinha, porque não tinha nem livros, né? Ó, o Douglas está colocando uso do acervo, clube de leitura, leitura compartilhada. O que mais? Tem essa visita à biblioteca, né? Ai, desculpa, eu levantei a Visita. mão, perdão. Não, imagina, Douglas, pode falar.
tem esse conhecer quem faz o texto, quem ilustra, dividir essas funções, que às vezes é a mesma, né? Às vezes o autor é o ilustrador, e muitas vezes não é, que é uma forma de você trabalhar também a obra, né? Mas assim, não só o aspecto do texto, mas o pré-texto, o pós-texto, enfim. E é muito isso, essa proposta ela é muito dentro dessa ideia da Michelle Petit, enfim, de criar espaços, né? De permitir que a leitura aconteça. E a outra eu vejo muito numa outra pegada, até de sequência didática de leitura. Funciona, né? Embora, realmente, olhando agora mais sua atenção no outro texto, a leitura ficou bastante lá no começo, ou não aconteceu, que é uma crítica minha, tá muito particular, que eu faço, inclusive, as professoras que trabalham comigo, de que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, inclusive, com leitura de leite. Para que a leitura de leite não fique só no desfrutar da história, né? Onde você, como leitor muitas vezes experiente, escolhe o livro, faz a leitura, às vezes faz uma perguntinha ou outra, normalmente para os alunos mais prontos para te responder, e fica por aí, não vai para lugar nenhum. Ou se vai é para fazer um cartaz, enfeitar uma caixa, pintar um texto, pintar um desenho, enfim, ou fazer uma gravura. Então, isso não produz um leitor dialógico. O que você trouxe, Douglas, está muito relacionado com os objetivos, né? Qual que é o nosso objetivo, né? Então, a nossa atividade precisa combinar com aquilo que a gente quer desenvolver, né? Então, se a gente quer desenvolver uma leitura crítica, uma leitura mais aprofundada, que práticas a gente vai fazer para promover isso, né? O que promove isso? Vai ter algumas práticas que vão contribuir mais, e outras que vão contribuir menos. São escolhas, né? E, claro, vai ter momentos em que as atividades das sequências didáticas, que vão olhar para o texto com um olhar mais, com foco na ortografia, com foco em aprender a escrever, e tá tudo certo, né? Mas se a gente está dizendo que o nosso objetivo, naquele momento, com aquela atividade, é despertar o desejo de ler, aprofundar a leitura, trazer visões, opiniões diferentes sobre a leitura, a gente precisa combinar as atividades, né, com esses objetivos. A Maria está inscrita, depois o Luciano e depois o Osmar, tá bom? Oi, obrigada, tá? E desculpe. Assim, olha como eu fui uma leitora muito superficial, porque a senhora leu o primeiro texto, o segundo texto, aí o primeiro texto eu achei todo dinâmico, fofo, lindo, e eu já até me vi fazendo aquilo com as crianças, de tão gracioso que me pareceu. Aí o segundo texto, bacana também, né? Super oportuno, mas aí eu já via as crianças do quinto, quarto, tal, né? Criançadinha que leva o livro para casa, enfim. Eu me simpatizei com o primeiro. E nem me atentei para a etapa que não estava descrita ali, de que vamos ler, e a partir da leitura vai acontecer assim, no dia seguinte, a partir da segunda etapa da leitura, faremos tal, e nessa sequência, nessa cadencial assim de etapas, leitura, etapas, leitura, etapas de leitura e ações, enfim. Nem pensei, porque não estava descrito, mas assim, me ocorreu que seria isso, né? Não sei, nem pensei que pudesse acontecer alguma coisa que não fosse desse jeito. Eu perdi um pouco o fio da meada, porque eu saí, levantei, voltei, mas é isso, de eu não me dar conta, lendo aqui, de que não estava lendo, entende? Então, às vezes, até a gente que tem essa postura leitora, eu me considero uma leitora, passar despercebido uma informação importante, e que eu achei que estava subentendido. Mas ok, as duas propostas são excelentes, e tem essas, eu vou chamar de cilada, não sei,
essa pegadinha para a gente construir melhor as nossas narrativas. Acho que Maria, eu entendo quando você traz, né? Principalmente quando a gente trabalha com as crianças menores, essa questão lúdica, trazer os materiais é super importante e tá tudo bem, né? Então, eu entendo quando você traz esse olhar, porque são práticas que estão presentes na escola. O nó realmente está aí, nesse que passou desapercebido, né? Que tem muitas coisas, um trabalho dedicado sendo feito, mas que não é de leitura, para formar o gosto do leitor, porque essa atividade é um projeto para formar o leitor. E veja, tem um monte de coisa que não forma o leitor. Fazer dobradura, quer dizer, fazer dobradura o alinhavo pode desenvolver lá coordenação motora, não sei, né? Fazer o aniversário, né, da personagem também pode estar dentro da questão do lúdico, né, parecido matemática, mas também não é leitura. Estaria tudo bem, como você falou, aparecesse ali a leitura como mobilizadora disso, mas a leitura é apagada desse relato, né? Ela é completamente apagada, ela não existe praticamente, ela não está ali, né? Tem todas as outras coisas menos a leitura, numa atividade que é para formar o gosto de ler, formar leitores, enfim. Então, é aí justamente que está o nó, né, dessa atividade. Vamos lá, Luciano. Obrigada. Depois, assim, né, nada como você tá acompanhando e ver, né? Mas eu vou até jogar para o Douglas, se você me permite, Cláudia. Assim, Douglas, eu vejo claramente a professora do relato 1 sendo uma dessas educadoras que não tinha repertório do relato 2, começando a fazer as coisas. É que, para mim, a leitura já foi executada, né? E aí, tudo isso que veio era pós. Então, mas, assim, realmente, a ausência da leitura em si tá, para mim, no subjetivo de que isso já foi trabalhado anteriormente. E aí, tudo isso vem... Eu lembro que eu tive uma turma que a gente lia muito Tatiana Belink para as crianças, e aí a gente pegava um livro qualquer, é da Tatiana Belink, não? E aí um dia tem, acho que é o Bolinho, e a gente começou a fazer mais ou menos isso de plantar, né, sementes e tal, e as crianças já criaram, toda vez que a gente pegava, sabia que estava ligado à leitura. Cadê a Cláudia? Legal, muitas vezes as próprias crianças trazem, né, ideias e iniciativas a partir da leitura, e é lindo isso, né, gente? É muito legal quando as crianças trazem experiências a partir da leitura, contanto que, volto a falar, a leitura seja o foco, né? A leitura esteja no centro, né? E não as demais coisas apagando a experiência de leitura. Osmar. Eu tive uma experiência quando eu estava no ETCAP, e o professor deu o livro Martini Seco, do Fernando Sabino, deu para todo mundo, né? A gente lia o livro todo, mas depois a gente tinha que ir à frente apresentar um capítulo específico lá e relatar o que foi. Eu achei bem interessante esse daí. E daí surgiu, assim, vendo esses métodos para incentivar a leitura, eu queria saber se você tem, assim, notícias, se você já parou para ver o que, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos têm feito nesse campo aí, assim, para incentivar a leitura, se existe, no sentido prático, metodológico de sala de aula, se eles estão diferentes da gente, se existe uma informação, um jeito diferente de fazer. Olha, Osmar, eu não sou uma profunda conhecedora das didáticas, né, de muitos países. Eu sei que a França tem uma tradição bastante consolidada já nessa linha da Petit, da Rouxel, que é um grupo de pesquisadores que vem falando já desde o começo dos anos 2000 sobre leitura cursiva, por exemplo, que eles chamam, que é essa leitura prazerosa, de formar o gosto do leitor, as opiniões autênticas, e tem toda uma tradição já de espaço de formação de leitura e de experiência leitora na escola básica. Então, eu sei que na França, por exemplo, tem isso já está muito consolidado. Nos Estados Unidos é uma outra
toada, né? Porque os Estados Unidos têm uma perspectiva bastante forte de competição, de competitividade no sentido assim, que é até uma coisa que tem sido ultimamente tá bastante presente em algumas propostas aqui no Brasil, de quanto ler mais rápido, soletrar mais rápido, quantas palavras por segundo, quanto consegue ler sem errar na fluência ou sem gaguejar. Então, vai mais para essa linha. Eu já li algumas coisas assim produzidas na linha americana, vai mais para essa lógica. Particularmente é uma lógica que eu não concordo muito, né? Porque vai nessa tipo elefante letrado, mais ou menos isso, Douglas. É uma ideia importada que tem ali uma origem nessa ideia americana, né? Que está relacionada ali competitividade tem também, mas eu não queria usar exatamente essa palavra. Seria uma eficiência, no sentido de quantas palavras eu leio, quão mais rápido eu leio, técnicas de leitura dinâmica, ler mais rápido, adquirir o conhecimento lendo mais, com menos tempo, sabe? Eles têm mais essa lógica, né? Que vai por aí, por esse caminho. Particularmente, eu não conheço nenhuma pesquisa, recente, que vá para uma abordagem mais reflexiva, mais de formação do gosto. Não conheço, pode ser que tenha, mas eu desconheço, nunca ouvi falar. Então, acho que são linhas diferentes, né? E aí, aquilo que a gente falou, né? Tem a ver com os nossos objetivos, né? Se o nosso objetivo for, de fato, uma leitura mais rápida, tem estratégias de treino para exercitar isso. Se o nosso objetivo for despertar o gosto, o leitor tem outras estratégias. Se for fazer uma leitura crítica, tem discussões, debates a partir das leituras que vão ser feitos para desenvolver isso, né? Então, depende da nossa visão, né, do que é ser um leitor, né? É aquele leitor que lê mais rápido, aquele leitor que lê de forma mais eficiente, ou de forma mais crítica, ou que gosta mais de ler. São perspectivas diferentes, né? Tem mais alguém com a mão levantada? Não? Para mim não está aparecendo aqui, então acho que não, né? Bom, gente, foi muito legal a gente ter feito esse exercício, né, de olhar para as práticas e pensar possibilidades. E aqui a gente não está condenando, né, assim, a gente precisa tentar não fazer juízo de valor, né? Tem muitas coisas que na escola não são só, né, formar leitor, enfim, e que também são importantes, que também são necessárias, que a gente como professor vai ter que fazer, né? Mas aquilo que a gente falou um pouquinho lá na primeira aula, não dá para ficar só nas práticas mais restritas, né, que formam apenas uma experiência de leitura, um tipo de leitor. A gente precisa sempre buscar expandir as possibilidades, e a gente expande a partir do momento que a gente mesmo se percebe, se olha e reflete, né, e pensa, que será? Que imagem, que impressão eu estou passando para as crianças sobre o que é ler? Que impressão as crianças têm sobre o que é leitura, a partir do que a minha escola promove, né, de leitura, que oportunidades que a minha escola promove, eu estou passando que ideia sobre o que é ler, né? Então, acho que o que eu gostaria de deixar, né, como reflexão nessa terceira aula, tem a ver com isso, né? Qual ideia, retomando os dados que a gente viu lá no começo, né? Qual ideia de leitura a gente está transmitindo para as crianças? E aí, para encerrar essa aula, eu vou trazer um trechinho da Petit, que eu gosto muito, está lá na página 129, não é o capítulo que a gente leu para essa disciplina, mas é do mesmo livro, em que ela vai dizer que leitura é encontro. Ela vai fazer uma comparação, né, que na vida a gente pertence a determinados espaços mais restritos ou mais amplos, e as nossas experiências estão ali dentro do nosso contexto social, nossa comunidade, enfim, onde a gente vive, mas que a leitura pode ser uma maneira de promover outros encontros. Então, ela vai fazer essa comparação da leitura com os encontros. Vou ler um parágrafo para vocês.
O encontro, como sabemos, pode ser uma oportunidade para mudar o nosso destino, que em grande parte já está escrito antes mesmo de nascermos. Todos nós já estamos inscritos em linhas de pertencimento social. Inclusive, carregamos estigmas com os quais teremos de conviver durante toda a nossa vida. Estamos presos em histórias familiares, com seus dramas, suas esperanças, seus capítulos esquecidos ou censurados, os lugares designados, né, onde moramos, onde vivemos, os gostos herdados, as maneiras de dizer ou de fazer. Então, aquilo que eu trouxe, né? Ninguém, né, ninguém é um indivíduo, né, que tira de dentro de si a sua maneira de existir. A gente está permeado pelas relações que nos dão os modelos de como ser e de como agir. E ela vai dizer assim, porém, às vezes, um encontro pode nos fazer vacilar, fazer balançar em nossas certezas, nossas relações de pertencimento, e nos revelar o desejo de chegar a um lugar onde ninguém nos espera. O desejo de movimento pode provir de encontros com lugares, com paisagens, com objetos diferentes. Em particular, se tivermos oportunidade de fazermos viagens e deixarmos que o imprevisto se instaure. Então, veja, ela está falando, olha, esses encontros, né, que vão nos dar outros modelos, outros paradigmas para viver, pode ser em viagens, pode ser em conversas que a gente tenha, em experiências que a gente viva, né? Ou pode provir de nossas leituras, nesses momentos em que as palavras topam com o que estava paralisado sobre uma imagem, para lhe dar novamente vida. Nesses encontros em que se pensa, é realmente como se eu estivesse perdido e alguém viesse, de repente, me dar notícias de mim mesmo. Então, a leitura, ela tem esse potencial, né, de que, mesmo sem sairmos do lugar, mesmo sem termos, muitas vezes, possibilidades de conhecer outras histórias, outras formas de viver, outros povos, outros tempos, a leitura é essa possibilidade, né, de nos transportar para outros lugares, para outras maneiras de ver o mundo, para outras maneiras de pensar, tá? Então, vou encerrando com essa reflexão, que espero ter trazido novas formas de pensar a leitura na escola, tá, para vocês. Fico à disposição, se alguém quiser comentar alguma coisa, ou perguntar algo da aula de hoje, ou das aulas anteriores. E só lembrando que tem uma atividade prevista, né, a partir dessa aula de hoje, e que, da mesma forma que esse texto da Petit, né, vai trazer essa possibilidade da leitura, desse encontro com o diferente, né, o texto que eu separei, na aula do ano passado eu fiz a leitura dele, mas esse ano eu deixei para vocês lerem, mas vou convidar vocês para lerem no momento em que vocês estiverem abertos para se emocionar, para serem tocados por esse texto. É um texto de uma página, mas que me toca muito. Ele se chama Leitura, Remédio para a Alma, da Janine Duran, e ele vai contar uma experiência de leitura nos presídios, em presídios, e é uma história verdadeira. E eu acho que esse texto, ele é fantástico, porque ele desmonta uma certa impressão nossa de que não dá para fazer as coisas na escola, que não dá para fazer práticas diferentes de leitura, não dá para promover a leitura porque a gente tem tanta coisa. E aí, né, esse texto nos convida a pensar, olha, se dá para fazer no presídio, se dá para promover uma experiência de leitura no presídio, olha, a gente não tem como dizer que não dá para fazer na escola. Então, convido vocês a lerem um texto lindíssimo, e a partir dele, então, pensar, né, numa experiência de leitura que vocês tenham vivenciado na escola, na sua vida escolar, ou que vocês tenham promovido, né? Lembrando que lá na primeira aula a gente já fez esse exercício, que eu pedi para vocês falarem de um texto, né? Então, a primeira aula a gente falou do objeto leitura, então, falem na atividade sobre um texto que vocês leram, né, e que foi significativo. E agora nós vamos falar sobre uma experiência de leitura, combinando com o que a gente trouxe na aula de hoje,
Então, lá na primeira atividade, vocês, imagino, fizeram sobre um texto, um livro, um texto que leram, e agora uma experiência. Alguém que contava histórias para vocês quando vocês eram pequenos, uma professora que falava com prazer da leitura, que compartilhou um autor que gostava, ou vocês mesmos como professores, enfim, em algum momento da vida de vocês, se não tiver nenhum, procurem colegas, né, que possam compartilhar uma experiência de leitura que tenha sido marcante, impactante. Tá bom? Douglas, pois não, Douglas, pode falar. Ai, gente, é tão bom, né? Ouvir a Cláudia. Ai, que maravilhoso essa aula. Foram 3 aulas, assim, maravilhosas. 3 encontros muito, muito bons, Cláudia. Prazer te conhecer. Foi muito bom. Só um adendozinho, né? Mas a gente fica olhando para fora, para outras experiências, sei lá, de países que a gente considera super, super desenvolvidos. Mas, por exemplo, a Janine Duran, se não me engano, ela é brasileira, ela é de São Paulo, uma pesquisadora de São Paulo, não é? E essa experiência que ela retrata é uma pesquisa feita a partir de muito tempo, né? Em cadeias, enfim. Então, assim, nós temos experiências positivas, acho que muitos daqui fazem já, né? E uma coisa que eu achei muito interessante nos 3 encontros é que, assim, ler Michelle Petit não é tão simples, porque ela tem um texto lindíssimo, belíssimo. Tem os jovens a leitura que, assim, é de você ler, você fica super emocionado, mas ela não traz receita de bolo ali. E a Cláudia, gente, sinceramente, ela foi uma interlocutora fantástica. Ela trouxe pra gente, assim, refletir como é a nossa prática a partir de estudos, né, de estudiosos, e pra gente modificar a partir do que a gente já faz. Porque muitas das coisas que a Michelle Petit vai falar, a gente já faz, a gente só precisa refletir, expandir, buscar os aliados dentro da escola, porque também tem isso, porque às vezes você faz uma atividade, outra professora também faz, e às vezes vocês não se conversam, não compartilham, e aí, assim, as atividades ficam totalmente isoladas, mas se vocês juntas podem fazer uma atividade brilhante ali, que vai criar espaço de leitura, que vai permitir que as crianças comecem a ler, levem a leitura para casa, tragam de casa. Enfim, é mais essa reflexão que estou bastante maravilhado com os encontros. Gostei bastante, Cláudia. Obrigado. Douglas, agradeço, até fiquei vermelha aqui. Agradeço, né? Que bom, fico feliz que você tenha gostado, os outros colegas também colocaram. É uma coisa que eu gosto muito, né? A leitura, e que bom que eu acho que consegui transmitir um pouquinho, né? Dessa paixão, né? Compartilhar com vocês. E pegando o gancho do que você falou, sim, a Janine Duran conta de uma experiência aqui no Brasil e tem diversas outras experiências. Tem um livro lançado recentemente que acho que se chama Leituras no Cárcere, que conta experiências de leitura na prisão. E também tem um outro projeto feito, inclusive, por colegas minhas lá da UFSCar, que faz semanalmente leituras com mulheres encarceradas, né? Nesse programa de remissão de pena, que é belíssimo. Então, sim, essas experiências, elas se conversam, porque elas existem, de fato, aqui no Brasil, e aí, concordo, né, com o que você falou, também existem experiências sendo feitas dentro da escola. A gente precisa dar visibilidade para isso, pôr o foco nisso, né, e às vezes deixar de lado tantas outras coisas que a gente faz e que não vão contribuir, né, para essa formação do leitor. São escolhas, não dá para fazer tudo, não dá, gente, para fazer tudo. Ou a gente vai ficar fazendo exercícios, né, de repetição, exercícios mecânicos, ou a gente vai fazer outras coisas, né? Não dá para fazer, tudo não dá, né? A gente vai ter que fazer escolhas, né? A Cleonice, acho que está com a mão levantada. Cleonice, pois não. Cleonice, será que você levantou a mão sem querer? Ela foi atender a porta. Ah, tá bom. A gente aguarda. Então, as portas hoje estão atacadas. Gente, mais alguém? Gostaria de compartilhar, de tirar alguma dúvida? E o seu microfone está aberto. A Cleonice levantou a mão de novo. Cleonice, você voltou?
Não? Mais alguém, gente, gostaria de compartilhar alguma coisa? Carolina? Pois não, Carolina, pode falar. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, não vou ligar a câmera porque eu tô de pijama. Mas eu queria compartilhar uma experiência de leitura que eu acho que tem a ver, né? Porque com aquela questão, principalmente, da maior parte das pessoas, né? Falarem que uma das maiores influências para se tornarem leitores é os professores. E quando eu estava acho que na sexta, sétima série, uns 12 anos, eu comprei um Harry Potter, o primeiro Harry Potter. Comprei e eu acho que eu tinha levado para a escola para mostrar para uma amiga que também estava interessada nisso na época, né, nesse livro. Só que eu estava com ele ali na sala de aula. E era bem restrito essa questão, se você estava com um livro que não fosse um didático sendo usado na hora na sala de aula, tomava o livro, levava para a direção, sua mãe tinha que ir lá buscar depois. E eu estava com esse livro na sala, estava com ele ali na mesa, e a professora, que era professora de português, ela veio e falou: que livro é esse? E eu já fui preparando ali a explicação, né? Como eu vou me explicar, o que eu vou falar aqui, o que eu estou fazendo com esse livro na hora que eu não devia, né? Mas antes de eu dizer qualquer coisa, ela falou: porque não é esse livro que está todo mundo falando? Eu estou curiosa, está todo mundo falando desse livro. O que tem nesse livro que todo mundo gosta? Aí eu falei: é um livro legal, né? Eu gostei. Ela: não, mas me conta do que fala. E ela pediu para eu contar do que falava o livro. E a coisa se inverteu de um jeito tão interessante naquela hora, porque sempre era ela que falava que livro que eu ia ler. Ela era professora. E aí, naquele momento, ela estava me pedindo uma indicação. Estava me perguntando se o livro era bom. Será que ela devia ler também? E aí, no final, a gente conversou um pouco sobre o livro. E no final, ela falou: você me empresta? Prometo que eu te devolvo ele. Direitinho, né? Eu falei: claro, empresto. E eu emprestei para a professora. E eu lembro que até ela me devolver e falar que gostou, eu fiquei, assim, dias super nervosa, com medo de ela ler e não gostar. Porque foi né, ela pediu uma indicação, eu falei que aquele livro era bom, e se ela não gostar? Mas eu achei que foi uma experiência muito interessante, me marcou bastante disso, né, eu lembro disso com muito carinho até hoje, porque, né, pareceu assim: nossa, então acho que eu estou fazendo alguma coisinha de certo aqui, nesse papel de leitora, né, eu sempre gostei de ler, desde pequenininha, e aí nesse momento aí foi uma experiência muito, muito boa. Eu lembro dela, da professora, com muito carinho até hoje, por esse momento que ela proporcionou. É só isso que eu queria compartilhar com vocês, que realmente a influência do professor nisso é gigantesca. Que legal, né, Carolina? E veja, isso conversa com aquilo que a gente falou já na semana passada, né, de abrir esse espaço para a escuta e para as opiniões das crianças. Não tem como formar leitor se essa pessoa não tem espaço, né, para experimentar o que ela gosta, para descobrir o que ela gosta, para falar sobre aquilo que gosta de verdade, né, não ter que fazer leituras obrigatórias apenas. Então, como é importante, tanto é que você se lembra, né, até hoje com carinho disso. E aí, como é importante a gente ser essa Licença, pessoa. perdão, gente, eu fui desligar o microfone e sair da reunião sem querer. Mas já estou de volta. Eu estava justamente falando, né, da importância desse espaço de escuta, né, que você teve e se lembra com carinho até hoje. E que a gente precisa ser esse professor, né, a gente precisa ser essa pessoa na escola, né, que está atento, que está abrindo as oportunidades para as crianças. A Cleonice voltou, Cleonice? Acho que não, né, gente? Acho que ela está atendendo ainda alguém. Mais alguém? Eu não estou vendo nenhuma mão levantada aqui. Tem mais alguém? Professora, posso Pois falar? não, Elisângela, claro. Então, assim,
eu, quando criança, é como vocês aí, todos os relatos que vêm falando, né, que todo mundo comenta. Quando criança, eu não tinha, assim, muito contato com leitura. Meus pais não liam muito em casa, né, e na escola, eu confesso que eu lia por obrigação mesmo. Eu lia para estudar, né, não tinha, assim, aquele gosto pela leitura. E eu fui, né, criar o gosto pela leitura quando eu participei de uma contação de história, né? Não sei se você já ouviu falar da Susana Montariol. Ela contou, né, aquela história da descoberta da Joaninha, e aquela história me encantou tanto, né? E aí eu fui fazer cursos, né, de contação de história, e eu me apaixonei tanto pela leitura, e aí eu fazia isso com os alunos, né? Eu contava história para eles, eu mostrava o livro, né, que eu tinha tirado daquela história, e eu vi, assim, que também era bom para eles, né? Então, eu fui mesmo pegar gosto pela leitura depois das contações de história, né? Olha que coisa, né? Eu já dava aula já, eu confesso que eu já trabalhava, e eu, assim, não tinha, assim, aquele gosto para leitura como eu via, né, muitas pessoas tendo, e eu fui ter mesmo depois da contação de história, dos cursos que eu fiz, isso ajudou bastante. Olha só, né, Elisângela, a diversidade de experiências, né? Aquilo que interessa a um, que vai instigar, né, o desejo, a curiosidade de um, talvez não toque o outro, né? E tá tudo bem, porque nós somos leitores diferentes. Por isso que a escola precisa da diversidade de experiências, né? Gente, que legal. Olha, muito legal ouvir as experiências de vocês. Essas experiências vocês podem compartilhar na atividade dessa semana, né? Ler as experiências uns dos outros para se inspirar aí, ter outras ideias, né, de outras possibilidades. E eu espero mesmo que, a partir dessas reflexões que a gente fez, vocês olhem lá para a escola e encontrem, achem as formas, né, de fazer leituras com as crianças, que sejam motivadoras, que sejam cheias de afeto, cheias de paixão pelos livros. É isso que eu espero ter mobilizado em vocês, a partir do que a gente leu aqui, das atividades e das tarefas. Tá bom? Bom, a gente vai encerrando, então. Foi um prazer compartilhar com vocês essas reflexões, espero ter contribuído aí, obrigada pela acolhida, pela escuta atenta de vocês, e continuo à disposição, qualquer coisa, qualquer dúvida, né, podem me enviar, e a gente se encontra por aí, nos caminhos, né, da educação, a gente se esbarra por aí. Muito obrigada mesmo. Um abraço, gente. Boa noite a todos. Eu só vou... Boa noite, Cláudia. Muito bom. Boa noite, povo. Boa noite. A Daniela escreveu assim, muito bom, fala com Boa noite, propriedade e pessoal. leveza. Realmente Boa uma aula... noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tudo bom, meu filho? Boa noite. Boa noite, gente. Cláudia, muito obrigado da sua participação novamente. Eu que agradeço, professor. Boa noite, viu? A gente se Boa encontra. noite. Até mais. Até mais, gente. Boa noite. Que abraço. Né? Boa noite a todos. Vovó, palito de Gente, sorvete. Boa noite. Boa noite. Vovó, palito de sorvete. Boa noite.